Olá pessoal, tudo bom? Tudo na paz? Eu tava conversando com meu amigo Carlos lá da onde eu morava na Torre Madalena. É lá a divisa com Torre com Madalena, dois bairros de Recife. E ele fez umas perguntas interessantes que me fez fazer esse vídeo agora. Valeu, Carlos, pelas perguntas aí. Que ele tava assistindo uns vídeos meu e a gente tava conversando sobre peão, peão tava extensão aqui, negócio de preguiça, essas paradas. E aí ele fez a pergunta: tu já sabia dessas coisas quando chegou aí? Tipo, pintar, cortar madeira, carpintaria, piso, cortar árvore. Eu digo, não. Sabia nada disso. Eu nunca pintei um quarto, no meu quarto, nunca pintei no Brasil. Ah, mas tu falou que tu trabalhava como peão desde 2011. Bom, vamos lá. Eu realmente comecei como peão desde 2011, janeiro de 2011 para ser mais exato. E lembro como ontem. Mas eu comecei no arquivo técnico, trabalhava com documento, aprendi muito no arquivo técnico porque eu fiz um curso de Senai, no Senai de elétrica automotiva. Não, refrigeração automotiva. E antes de terminar o curso, faltando uma semana ou 2 semanas, eu acabei sendo chamado para o Odebrecht. Aí o professor acabou me liberando essas 2 semanas, porque era de 5 da manhã que eu tinha que sair de casa e chegava às 7, 8 da noite e não tinha como ir pro curso mais, porque o complexo industrial era longe da capital. Então, o professor liberou, me deu o diploma, tudinho bonitinho, tudo bem. Eu fui o segundo melhor da sala em relação à nota. O Renato Guedes humilhava lá. E ele já mexia com eletrônica, então ele tinha um dom melhor do que quem era leigo, feito eu e muitos, né? O Renato também é um cara muito inteligente, um cara monstro. Então, aí eu passei mais de um ano e meio mais exato, só mexendo com o arquivo técnico. Desenho industrial, desenho técnico, de elétrica, mecânica, instrumentação. Depois eu comecei a acompanhar teste. Teste é tipo, a galera monta os equipamentos e depois foi uma empresa testar para ver se realmente eles iriam funcionar como deveriam funcionar. E isso foi, eu fui aprendendo os testes, fui aprendendo o desenho técnico. Tinha muito mecânico bom, mas que não sabia ler o desenho técnico. Tinha muito eletricista bom que não sabia ler nada. E a maioria dos projetos era em inglês, é que era pior ainda. Então, muitas vezes precisava de mim só para fazer a tradução, para dizer onde é que era, qual é o equipamento, qual a posição, qual a elevação, blá blá blá. Olha o meu suco, pequenininho. Ah, suco amargo. O suco daqui é melhor do Brasil, tá? Não tem nem igual. Então, comecei a acompanhar os testes. E depois, eu comecei a ir sendo promovido, né? Por essas habilidades de falar inglês, de não falar fluentemente, mas de saber ler um desenho técnico, de saber escrever, de mandar um e-mail em inglês sem usar tradutor. Eu já sabia ler e escrever no Brasil em inglês, então falar e ouvir eu aprendi aqui. Mas, né? Porque aqui é todo dia, né? Então, aí foi se passando o tempo, aí eu fui chamado, fui convocado para trabalhar como encarregado de montagem elétrica industrial. Eu já estava fazendo eletrotécnica o curso. Chocolate. $1. Helser. Da Barra Grande, tá? Então houve várias reuniões com o italiano. Ele apostou em mim, né? Porque não tinha experiência em montagem. Mas ele falou: só pelo fato de você ser desenrolado, quando eu precisava de algo, você me resolvia. É de pessoas assim que estamos precisando. Foi isso que o italiano me falou. Graças a ele também eu tirei o passaporte, que ele mandou tirar o passaporte para ir para Dubai com ele. Acabou não rolando. Então, ele falou: é disso que a gente precisa. Um cara que diga, ó,
tá faltando uma porca, uma arruela aqui pra fechar esse equipamento. E o cara dizer, não, não vou fazer o serviço porque não tem. Aí quer o cara que vai buscar. O problema a gente já tem. A gente quer a solução, foi isso que ele me falou. Então a gente vai apostar em você. Virei encarregado de montagem elétrica industrial sem nunca montar um instrumento na minha vida. Um equipamento, um transformador. E ele falou, termine seu curso de eletrotécnica, que coisas boas estão vindo pra você. Detalhe, pessoal, eu cheguei na obra, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, eu não sabia a habilidade de ninguém. Eu contratei uns caras, tipo o Heriberto, aí um cara me indicou, outras pessoas. Eu acabei chamando, eram uns caras que já tinham experiência, entendeu? Em montagem. Então foi fácil, eu tinha 4 eletricistas e o resto era mecânico, montagem de estrutura. No caso, uma torre de resfriamento, né? Então tem que montar base, tudo, a estrutura geral. Levantar a torre de resfriamento toda. Quem puder entrar no site da SPIG Itália, eu acho que é spig.com.it ou é só .com, acho que é .com só. É a segunda maior empresa de torre de resfriamento do mundo. Então os caras é grande. Então, não sabia, velho. Se você me perguntasse o que era um mandril na época que eu entrei em obra, eu não sabia. Mas as coisas, tipo, por eu saber já desenho técnico, eu lia as plantas, ia devagar, ia aprendendo, eu já tinha uma experiência de equipamento, porque quando eu trabalhava no arquivo técnico, às vezes eu tinha que ir no equipamento conferir se estava batendo os números de série. Então eu sabia o que era um pressostato, eu sabia o que era um termopar, eu sabia o que era um chave de nível, essas coisas em obra, e entre outras coisas. Então eu já tinha um conhecimento muito grande, técnico, de equipamentos. E o curso de eletrotécnica tinha aula prática de motor trifásico, monofásico, bifásico, subestação. Então, e eu também fazia muito teste e entrava muito em subestação. Então eu via o que era um painel elétrico, inversor e blá blá blá, e tudo. Eu via na prática não, mas na teoria, e assim, era uma teoria tipo assim, o equipamento estava montado, me perguntasse o que era aquilo, eu dizia, é uma centrífuga, é um gerador de emergência, a diesel. Só lendo a tag, né, que a gente chama, né, a plaquinha dela. Monofásico, bifásico, trifásico, blá blá blá. Então eu tinha muita experiência em relação a isso. E juntou com a experiência dos meninos de chegar lá e montar, né? Fazer o suporte. No desenho técnico dizia, a gente precisa um suporte desse tamanho, sei lá, 30 centímetros, com 4 furos, com um Lzinho desse. Tava tudo no desenho técnico. Eu chegava pro mecânico, aqui é isso que a gente tava tudo em inglês, eu trazia pra ele, eu quero assim. Faz assim, tá tudo no desenho, só mostrar ele. Então aí ele perguntou qual é a medida. É 30, aí você puxa aqui o Lzinho 15, 10 e sobe aqui 20. E 4 furos aqui, E a distância dos furos, ele perguntava, 5 por 5 por 10. 5, 10, 5, entendeu? Então isso, eu fui adquirindo confiança, fui adquirindo motivação, confiança. Eu fiquei com medo no início. Eu fiquei muito inseguro. Não sabia o que é que eu tava fazendo ali. O que é que eu tô fazendo ali, pelo amor de Deus. Mas com a equipe foi boa e tal. Eu tinha uns preguiçosos, mas todo lugar tem. E a gente só foi evoluindo. E era transferido. Saía de Recife, ia pra Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, lá na UE. Lá em Três Lagoas, na fertilizante da Petrobras lá, eu esqueci qual é a sigla. E fui andando no mundo, sabe? Então, não, fui andando no Brasil. Então, hoje eu consigo montar eu participei da parte elétrica, de instrumentação, de estrutura
De tudo, de teste da torre, tu aprendi tudo. Agora, já na parte prática. Porque a equipe era reduzida, era 5 peões, comigo 5. Então, eu precisava botar a mão na massa, mesmo sendo chefe. Tinha que colocar a mão na massa, que não tinha peão suficiente. O certo era para ter no mínimo 6 peões, a gente só tinha 4. Comigo 5, era para ter 7 no caso, né? Então, aí você pergunta, Monteiro, quando tu chegou aí nos Estados Unidos, tu sabia fazer o que tu faz? Sabia nada. Nada, vezes nada, vezes nada. Não sabia o que era drywall, não sabia o que era sheetrock, não sabia o que era pintura, não sabia, nunca pintei nada no Brasil. Mas disposição para aprender eu tenho. Hoje mesmo tem uma cerca, minha primeira cerca. Rapaz, o dono da casa, a mulher dele ficou maravilhada lá. Que cerca ficou linda, ficou maravilhosa. Aí ele, o dono da casa, como é que você vai fazer na frente? Porque na frente era 15 feet. E o painel tinha... Cada painel, cada divisão... Vou mostrar em outro vídeo. Cada divisão tinha 9 feet. Então não dava para colocar 2 divisões, porque tinha 15. 9, 9, 18, ia passar 3. O que foi que eu fiz? Cortei no meio e cada seção ficou com 12. Peraí. 12 pecinhas, tá? 12 pecinhas, não 12 feet. A dimensão que eu tinha que montar era 15. Então era 2 seções que caberia ali, porque cada seção tinha 12 feet. Mas se eu coloco uma de 12, a outra ia ficar bem pequena. Então o que foi que eu fiz? Cortei a maior, ficou 12 seçãozinha pequenininha, o poste e mais 12 pequenininha. Ficou padrão, ficou perfeito. Ele chegou no final e perguntou, você vai ter que ripar um aqui, né? Eu digo, não, eu já cavei o furo com 12 inchas, 12 feet, 12 inchas, é como se fosse 12 metros e 12 centímetros. Eu cortei com 12 centímetros, falar em centímetros para não confundir a cabeça de vocês. Porque eu consigo trabalhar o poste e trazer para ficar exatamente 12 metros de um lado e 12 metros do outro, certinho. Ele, caraca, ficou bonito, ficou bom, ficou padrão. Que ele tava esperando que eu colocasse a seção toda de 15 metros e completasse de 12 metros e completasse com 3. Ia ficar feio, não ia, pessoal? Não ia ficar padrão. Mas quando eu coloquei 12 por 12, ficou top. Amanhã eu só tô indo lá concretar. Minha primeira cerca na América. Eu nunca tinha montado uma cerca nos Estados Unidos. Nunca ajudei ninguém a fazer. Nunca nem vi ninguém montando uma cerca. Mas vamos lá, e eu fiz. Uma cerquinha de plástico. Não é difícil. É cavar o furo no tamanho certo. Já sabia o padrão, que era 32 centímetros. Falar em centímetros. 32 centímetros. Colocar os postes. O furo do poste embaixo vai bater quase no nível do chão. Então, não tinha como errar. E só era ter paciência para deixar. Que as outras sessões foi sessão corrida. Era completo. Era 15 metros cada sessão. E não tive que cortar porque era correndo, entendeu? Era tipo... não tinha corte. E bateu no final da cerca certinho. Nem se eu pegasse um laser e fizesse assim, ó. Essa foi no laser. Um laser de nivelamento. Foi no nível de bolha ali, ó. Sem erro. Foi perfeito. O cara, rapaz, ficou bom demais. Eu digo, calma, não terminei ainda não. Amanhã eu vou concretar. Vou nivelar. Vou nivelando e concretando. Nivelando e concretando. Quando tiver tudo no nível, tudo bonitinho, no nível de bolha 0, aí você diz, agora sim. Aí esse cara foi da indicação que já arrumou esse serviço da cerca, que já tem outro para fazer, e ele quer que eu faça o pátio dele. Então, eu entro dentro de uma casa e é difícil sair agora, porque os caras vão passando. E isso é bom, isso não é ruim. Então você que tá aí, não sei pintar, não sei fazer nada, nunca trabalhei. Se vir com força de vontade, aprende, feito eu vim. Quer que eu era no Brasil há 2 anos e meio, antes de chegar aqui, Uber. Dirigia carro, só não fazia mais nada da minha vida.
Estudava, continuava estudando. É uma loucura que eu tenho por estudo. Eu estudo, estudo, estudo. É um vício, graças a Deus, é um vício gostoso. Então eu fazia curso. Eu fiz um curso de logística, que eu não tava sem fazer nada, de noite. E terminei logística e comecei física na Federal de Rural. Lá em Dois Irmãos, um bairro de Recife. Que eu não sei viver sem estudar. Eu já tô doido aqui porque daqui a pouco eu começo a fazer um curso aqui também. Tem vários cursos pra fazer, mas só vou fazer ano que vem. Esse negócio da pandemia quebrou todos os minhas metas pra esse ano. Então, se você vir com força de vontade, com aquela, como a gente diz, sangue no olho, mas não é num lado ruim. Sangue no olho é aquela, eu vou aprender, eu vou fazer. Não precisa chegar, subir na escada correndo e ficar feito um doido, não. Loucura é uma coisa, se esforçar pra aprender é outra. Se eu peço pra cavar um buraco pra fazer uma cerca e digo, olha, 32 centímetros, tá aqui a tape, a fita métrica. Então tu mede 32, para, soca, vai, pula pro outro. Qual a distância, Monteiro? Já dou a distância. Então, até terminar, perfeito. Tudo na tape lá, ó. Se errar, 1 centímetro pra mais, 1 centímetro pra menos, erra. Teve cerca lá que eu fiz, que eu tenho que nivelar. Porque uma eu cavei de mais, a outra eu cavei um pouquinho de menos. Então um dedinho desse faz diferença no nível de uma cerca. É visível. Mas eu já sei como é que vou consertar. Então se você vem com essa força de vontade, tem mulher aqui na pintura, tem mulher no piso, tem mulher na elétrica, tem mulher na tubulação. Tem mulher, eu vejo em obras. Vejo, eu conheci várias brasileiras pintoras também, umas 3 ou 4. Mas mulher se apega muito à limpeza de casa, não sei o que é que. Elas não gostam de trabalhar na construção. Não tô falando por todas, né? Mas enfim, não sabia de nada quando eu cheguei aqui. E aprendi tudo, então você pode aprender também. Feito eu digo, se eu conseguir uma pessoa nativa daqui, você consegue. Se eu conseguir abrir uma empresa aqui, você consegue. Se eu conseguir aprender tudo que eu aprendi, você consegue. Sem passar a perna em ninguém, sem humilhar ninguém, sem, entendeu? Só na humildade. Bye, pessoal, até mais. Vou terminar meu chocolate e meu suco louco. Parece um negócio de lavar roupa, sabão. Mas tudo aqui é num galão, tudo aqui é na ignorância. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e tchau.